o ministro Moraes, a informação, e é o destaque da nossa pauta de hoje, ele estaria irado. Essa é a palavra, gente. Irado com toda essa exposição, não só por parte dos ministros, como dos familiares. Teve também um outro magistrado, que eu acho que o filho dele teve o seu sigilo fiscal aberto, filho de um magistrado, e a expressão é sangue nos olhos mesmo. Ele não só quer descobrir quem foi que trouxe essas informações do escritório da esposa dele, como também diz que vai para cima de pessoas da imprensa. E olha que essa notícia está no Metrópolis, né? Eu ia adorar, sinceramente, eu sou jornalista, mas nós temos uma postura independente, nós não trabalhamos em veículos que fazem parte desse consórcio, e que, na época do Bolsonaro, Anne, eles ficavam plantando manchetes, e isso servia até para, no dia seguinte, ser motivo de operação da Polícia Federal, né? O Guilherme Amado, por exemplo, quando estava no Metrópolis, ele veio com uma informação de um grupo de WhatsApp, de empresários que estariam confabulando no período pré-eleitoral, e no dia seguinte, esses empresários tiveram seus celulares apreendidos pela Polícia Federal. Agora, imagine, né, uma Malu Gaspar que traz uma informação como essa, que é relevante, que é uma denúncia, afinal, o que nós vamos dizer? Existe jornalismo investigativo ainda no nosso país? Ou a gente vai viver nesse modo repressão? Então, assim, seria muito interessante mesmo, né, já que existe esse burburinho, uma Malu Gaspar sendo inserida no inquérito das fake news. Você acha que isso vai acontecer em algum momento, Anne? Berenice, esse foi meu primeiro palpite quando essa situação começou a pipocar, especialmente depois que saiu a nota do Moraes contra o Metrópolis, né? Nessa situação que eu citei ali, que o Metrópolis ele denuncia que houve 2 visitas de Moraes a Porcaro, e aí o Alexandre de Moraes faz uma nota falando que, enfim, xingando a imprensa, falando mal do Metrópolis como um veículo de imprensa, implantador de fake news, etc. E o Metrópolis se mantém firme, né? Ele faz outra nota, outra matéria falando que não, que o que o Metrópolis postou é verdade, que eles têm testemunhas e provas de que o que eles colocaram, divulgaram é verdade. Então, naquele momento, eu até falei, olha, acho que esse inquérito das fake news vai ficar pequeno para só veículos que estão posicionados de maneira mais independente, como foi até então. Só que não aconteceu no primeiro momento. Agora, com a situação se escalando, a própria Malu Gaspar, que você trouxe aí o exemplo que foi ali a jornalista que quase que mais traz informações sobre essa situação, até assisti uma entrevista dela recentemente, em que ela conta desde o início, de quando ela começou, que foi anos atrás que ela está fazendo essa pesquisa aí, e a Malu Gaspar no inquérito das fake news, eu acho que não se torna algo tão distante quanto parecia no início, né? Agora, a impressão que eu tenho é que ele vai sim cair em cima da imprensa, Berenice, como eu disse anteriormente. Ele caiu em cima de pessoas que tinham 320 seguidores nas redes sociais, ele perseguiu o Alan dos Santos, né, até o limite da gente ficar um ano sem uma rede social ativa no Brasil, por conta de uma pessoa, que é o Alan dos Santos, que provocou tanto o Alexandre de Moraes, que ele tomou essa decisão. Então, nitidamente se trata de uma pessoa extremamente vingativa. E aí, quando ele observa esse trabalho jornalístico, que não sei o que aconteceu nesse consórcio, mas que agora estão sem medo de denunciar, né? O próprio Metrópolis enviou jornalista para dentro do Taiaiá, fizeram uma matéria muito boa, diga-se, conversando com os funcionários. Então, o Metrópolis perdeu o medo, está atirando sim, e não vejo tão impossível essa situação de ele ser incluído no inquérito das fake news. Eu entendo o seu sentimento de achar isso até bom, eu acho que parece até bom porque abre os olhos daqueles que, como você falou, ficaram pisando em ovos em situações absurdas, ficaram colocando Alexandre de Moraes como grande defensor da democracia, né, que acabou com os golpistas, a tentativa de golpe de Estado ali acabou, a gente só vive, de acordo com o que foi passado na imprensa tradicional, a gente só vive numa democracia graças a Alexandre de Moraes, que impediu um golpe de Estado, que a gente sabe que é mentira. Então, eu vejo que o que é positivo nisso é que a imprensa está abrindo o olho, que não é só mais veículo independente que está criticando, a gente tem imprensa tradicional criticando. Mas é claro, se virar um grande caça às bruxas do Supremo, que é quem de fato está governando o Brasil, contra a imprensa como um todo,
É isso que aconteceu na Nicarágua, por exemplo. Foi um veículo de cada vez sendo perseguido na época não o judiciário, mas pelo executivo, que quem manda na Venezuela não é o judiciário, na Nicarágua é o executivo, mas caía um por vez. Assim, as manchetes eram de que estavam sendo derrubados veículos um de cada vez. Então, o que me assusta é saber que se Metrópolis ou Globo começar a virar alvo do STF, a gente está dando passos mais perto, passos para se aproximar de regimes autoritários e ditatoriais. Pois é, Anne, e vamos lá. Eu também vi uma entrevista da Malu Gaspar, acho que era num podcast, e ela diz o seguinte: que tem muita coisa também que ela sabe que ela não pode publicar. Quer dizer, ela sabe de muito mais coisa do que as pessoas têm ciência. Ou seja, o que ela publicou teve a autorização da empresa, do Globo. Nada que ela publica ali, ela não tem independência para isso. Ela publicou porque ela foi autorizada. E por que ela foi autorizada, né? Até onde vai o interesse desses grandes veículos de comunicação em manter esse poder nas mãos dos magistrados? Porque, convenhamos, criaram um monstro e agora querem que simplesmente esse monstro volte para o armário. É difícil, nós avisamos, não é nem que é um sentimento, eu não acho, eu acho bom sim, porque nós avisamos, mas ao mesmo tempo isso para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para o nosso país, isso é horrível, isso é terrível, mas nós temos a ciência que não foi por nossa culpa, porque nós avisamos, nós denunciamos e criticamos isso há anos, e agora, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, né, que foi por uma boa causa até então, palavras usadas inclusive no editorial de uma desses veículos, acho que foi o Globo mesmo, Valor Econômico, algo assim. Aí agora eles querem que o Supremo volte ao seu estado de normalidade, agora é tarde, né? Deram poderes demais a eles. E aí eu quero seu comentário em relação a esse sangue nos olhos do Moraes para identificar os servidores e quem estaria por trás, né, de tudo isso, porque parece que o Moraes desconfia haver banqueiros e membros do Poder Executivo por trás do vazamento desses dados. Você também acredita que existem personas como Moraes está desconfiado, banqueiros, gente do Poder Executivo, ou seja, do governo Lula? Quem você arrisca dizer que poderia estar envolvido, hein, Anne? Essa pergunta é difícil, Berenice. Eu acho que muito possivelmente sim tem pessoas por trás que decidiram comprar essa briga, porque se a gente observa ali a história de Vorcaro, desde que ele comprou o Banco Máxima, né, e foi aos pouquinhos fazendo essas operações, ele calculou cada centímetro, ele calculou estar ali alinhado com todo o sistema, com toda a casta que manda. Não é coincidência os jantares em Nova York financiado pelo Banco Master. Nitidamente o Vorcaro ele calcula milimetricamente quais são as pessoas que ele precisa pôr debaixo do braço para conseguir fazer essa fraude, né? A gente está falando de alguém, não vamos esquecer, que fez contrato milionário com influencer de direita, que chegou a comprar até o cara que está ali no teu TikTok falando sobre mercado financeiro. Até nisso chegou a estratégia de Daniel Vorcaro. Então a gente vê agora que a casa caiu, que foi mal acordado com alguém. Ou vocês acham que ele ia deixar a imprensa de fora, que ia comprar o Supremo, que ia comprar o Senado, que ia comprar os influencers, mas a imprensa estaria de fora? Não sei o que houve, talvez a Malu Gaspar saiba, porque eu acho que a gente viu a mesma entrevista de que ela fala isso, que ela sabe muito mais do que de fato foi publicado, que tem coisas que ela não pode publicar por N motivos, mas a casa caiu. Tem gente grande, com certeza, que está fazendo esse trabalho ali de pressionar, né, e soltar informações na imprensa. Então, por exemplo, eu confio, tá, nessa informação do Metrópolis, acho que é verídico, mas como que o Metrópolis sabe que o Moraes esteve na casa do Vorcaro com tanta certeza assim? Alguém chegou no Metrópolis e soltou essa informação, alguém de muita, extrema confiança, né, para saber os detalhes de que ele estava num bunker, que ele tomava vinhos caros, que ele fumava charuto enquanto via ali a eleição dos Estados Unidos. Alguém muito relevante sabia dessa informação. Ou, além disso, né, Berenice, semana passada, o escândalo da semana passada, essa aí eu até peguei minha pipoca, essa eu ri.
esse foi o momento que eu falei, finalmente, a gente tá na imprensa tanto só coisas ruins, agora eu tenho uma pipoca para me divertir. Que foi quando vazaram as frases dos ministros durante a reunião entre ministros, que chegou na conclusão de retirar ali o inquérito do Dias Toffoli. Saiu frases na imprensa inteiras, o que cada ministro disse, saiu o posicionamento de cada ministro em relação se devia ou não o Dias Toffoli permanecer na relatoria. E vou até dizer aqui que eu acho que é uma informação importante. De acordo com essa informação vazada, os únicos 2 ministros que defenderam que ele saísse da relatoria foi Edson Fachin e Carmen Lúcia, de acordo com o que foi vazado na imprensa. Mas eu tô repetindo isso para a gente entender que tem gente de dentro, tem gente próxima a Moraes, próxima a Dias Toffoli, vazando informação para a imprensa. Quem é, eu não sei, mas o Alexandre de Moraes está doido aí para descobrir, e eu acho uma pena, de fato, a perseguição ser contra aqueles que estão expondo algo que a sociedade brasileira merece ter acesso, né? Uma informação extremamente importante.